Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, futuro servidor, futura servidora. Aqui é a professora Patrícia Gonzato para mais uma quarta-feira de muito conteúdo. Uma aula aqui para a gente colocar em prática algumas coisas que eu já tenho falado para vocês e principalmente algo que eu tenho visto os alunos fazendo de forma errada. Então hoje eu resolvi falar com vocês aqui, estar aqui com vocês, para que a gente pudesse aí tirar algumas dúvidas em relação a conciliar os editais. Vocês vejam, nós temos muitos editais saindo em diversas áreas, né? A gente vai falar um pouquinho mais de tribunais hoje, mas olha só, a gente tem concursos de áreas administrativas, a gente tem concursos da área da saúde, da área da educação, tudo ali acontecendo muito, né, ao mesmo tempo, e eu vejo que muitos de vocês estão perdidos, não querem deixar as oportunidades passarem, e eu sei que isso nos custa muito, porque a gente vai ter que fazer escolhas, mas ao mesmo tempo, como efetivamente conciliar esses editais, tá? Então eu vou trazer aqui mais uma vez essa conciliação, mas agora uma parte muito mais prática, inclusive com plano de estudo, tá? Então a gente vai falar aqui sobre alguns editais que estão aí na praça e como que a gente pode conciliar, inclusive colocar aí na semana de vocês como que vocês podem efetivamente estudar, tá bom? Então, vem comigo para que a gente consiga aí tomar a melhor decisão, fazer as melhores escolhas e sim estudar de maneira eficiente para que você consiga a sua aprovação. Então, vem aqui comigo, olha só, conciliando editais na prática, pessoal. Ou então, aqui trouxe para vocês que isso é para toda a parte de estudo, né, pessoal? Quando a gente fala de conciliar editais, se a gente não tiver organização, a gente não vai a lugar nenhum. E assim, organização, o primeiro ponto que vocês precisam entender é que a organização, ela nada mais é do que uma forma de você dispor as suas atividades, uma forma de você dispor tudo o que você tem que fazer, por exemplo, naquele dia, naquele período de tempo, de forma ali que você consiga enxergar ali um passo a passo, que você consiga enxergar ali uma atividade depois da outra. Falando aqui em conciliar editais e em termos de organização, o primeiro ponto que você precisa saber é o seu edital, tá? Então, você precisa realmente ler os editais que você tem interesse. Se você não souber os editais, se você não tiver esse contato com eles, você não vai conseguir aí se organizar de forma efetiva, tá? Então, a organização, ela faz parte, ela é um ponto basilar quando eu falo de conciliação de editais. E aí, a gente viu aqui em outros momentos, eu sempre trago esse passo a passo aqui de conciliação. Então, você precisa analisar o edital, lembra, né? A gente está falando aqui de editais, então você precisa fazer essa análise do edital, você precisa escolher o que vem primeiro, o que vem depois, qual o tempo de dedicação que você vai ter para cada um desses editais, como a gente integrar esses editais e qual a melhor técnica de estudo para cada um deles. Veja que esse passo a passo, né, ele é um crescente justamente porque quanto mais expert você vai ficando em conciliar editais, melhor você vai entendendo questões de técnicas de estudo, questão de organização, inclusive de tempo, né? Eu vou trazer para vocês aqui um plano de estudo que você possa colocar na prática hoje, mas você vai ver que conforme você vai criando esse amadurecimento, essa expertise, você vai perceber que, eu tô com dificuldade aqui em constitucional, então eu vou colocar mais uma exceção de constitucional aqui no meu dia a dia, na minha semana. Ou, eu tô vendo que essa banca gosta muito de cobrar a parte de licitação e eu tô crua ainda em licitação. Vou dar uma acelerada, vou colocar algumas sessões extras de estudo ao longo da semana. Então, conforme você vai caminhando, você vai amadurecendo, você vai tendo essa expertise e realmente conseguindo se autoavaliar, tá?
Então, olha só. Então, como que a gente vai fazer, então, a nossa organização na prática, tá? A prática de hoje, pessoal, nós vamos conciliar aqui grandes concursos, tá? A gente vai conciliar TRF e TSE. Tô pensando aqui nos TRFs que vão acontecer no mês de julho. Então, tô falando aqui de TRF1, TRF2, mas também, desculpa, 2 e 3, mas a gente já pode aqui pensar numa sistemática possível para os próximos TRFs, tá? Então, a primeira coisa, passo 1 é aqui analisar esses editais. Quando a gente analisa e organiza, a gente tem que... Nossa, Patrícia, TRF tem muito mais matéria. Realmente, tem mesmo, tá? E são matérias aqui, né? Se a gente olhar para a parte processual, a gente tem aqui muitas matérias processuais no TRF. Então, constitucional, administrativo, os processos, direito penal, direito tributário, previdenciário e previdenciário, tá? Por outro lado, o TSE, ele tem uma parte aqui, claro, ele vai ter o direito eleitoral, mas ele tem uma parte aqui de administração, que a gente não tem na maioria dos TRFs. Então, a gente tem que... Como que a gente vai fazer isso? Tá? Bom, o que eu quero conversar aqui com vocês? Né? Vou pensar aqui, eu trouxe o TRF2, o 3 e o TSE. Pensando nessas matérias ali que a gente tem, né, nessas disparidades de matérias, TRF2, agora só nos resta a reta final. Nossa, Patrícia, eu queria tanto ter estudado mais no TRF2, mas não tive condições, me enrolei, tudo. Então, assim, daqui pra frente, reta final. Então, pegar resumo, fazer muitas questões e pega as retas finais aí de vários cursos, tem as retas finais, a gente tem essa possibilidade aí de você conseguir assistir essas aulas no YouTube e conseguir estudar o que mais cai normalmente, tá? Aqui, então, a gente não tem muito por onde fugir aqui no TRF2, em termos de estratégia, tá? No TRF3, a gente já tem aí praticamente 5 semanas, a gente vai conseguir organizar, tá? E aqui essa organização, eu quero que você entenda o seguinte, a minha escolha, né, de organização, qual que foi a minha escolha de organização? Olhar para aquele concurso que está mediano. Então, eu estou olhando ali com muito mais afinco hoje para o TRF3, porque ele vai acontecer no final de agosto, e depois eu migro para o TSE. Eu não acho, tá, que pela quantidade de matérias que a gente tem nos tribunais federais, nos TRFs, eu não acho que a gente consiga fazer um estudo bom e eficiente de todas as matérias juntas. Então, eu tô olhando ali pro concurso que vem primeiro, para depois migrar pro TSE. Ou seja, eu vou realmente fazer um estudo dentro das matérias do TRF, tá? Lembra que, para fazer esse estudo mais rápido, mais eficiente, com maior e melhor custo-benefício, olha para as estatísticas. Então, o que mais cai na FCC em relação a processo civil? O que a FCC tende a cobrar em relação a direito penal, a processo penal, enfim, veja as estatísticas para que você tenha melhor desempenho aí nos seus estudos. Mas, de qualquer forma, a minha estratégia para vocês, para o TRF, estudar aqui, então, fazer o estudo dessas disciplinas e aí acrescentar retas finais com simulado, tá? Isso quando, pessoal? Depois que você passar do TRF2. Patrícia, eu não vou prestar TRF2. Ótimo, você começa já. Tá? Você começa já, inclusive, nesse planejamento aqui que eu fiz para vocês. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês 2 disciplinas para estudo de teoria e mais uma sessão de questões ali. Essa sessão de teoria, eu vou colocar aqui para vocês pelo menos 3 horas,
tá? Para que você estude aí 1h30 cada um. Então, aqui a gente tem que dispor de 3 horas. E aqui, se você conseguir, 1 hora, tá? Então, no mínimo 4 horas de estudo por dia. Para quê? Para que você consiga dar conta aqui desse edital e dessas disciplinas todas. Patrícia, qual que é a diferença das sessões de teoria para sessões de questões? Esse estudo de questões que eu peço para vocês fazerem são questões gerais. Então, você vai pegar lá, português da FCC, filtra todas as questões de 23 e 24. Processo civil, faz a mesma coisa. Então, você vai ter um caderno ali de questões, em qualquer uma das plataformas que você achar melhor, você vai ter ali as questões que a banca cobrou nos últimos 2 anos. Isso vai fazer com que você entenda o perfil de banca. Vai fazer também, a gente tem ali dentro desse processo 3 grandes benefícios. O primeiro deles é entender o perfil de banca e com isso você aumentar o seu percentual de acertos, porque você acaba não caindo mais nas pegadinhas, ou pelo menos tem mais dificuldade, tem mais facilidade com as pegadinhas. Segundo ponto, você vai revisar o conteúdo que você já estudou quando aquela questão for de assuntos que já foram estudados. E você vai antecipar o estudo de assuntos que você ainda não estudou, que você vai estudar semana que vem, na outra. Então, o custo-benefício dessa sessão de questões, ele é muito bom, porque a gente acaba trazendo com uma técnica só 3 benefícios muito importantes para a sua prova. As sessões de teoria, eu sempre indico materiais resumidos. Então, nunca pega um material ali que tenha 50, 60, 100 páginas, tá? Pega um material mais resumido para que você consiga aí potencializar o seu estudo por questões, tá? E agora, Patrícia, fiz a prova do TRF3, estudei TRF3, se consegui estudar bem, fiz a prova, aí eu vou fazer o quê? Aí, olha só, pessoal. Do final de julho para frente, você vai se dedicar ao TSE. Mas veja, você não vai começar todo o estudo do zero. Eu acho que esse é o principal ponto que vocês têm que aprender hoje em relação a conciliar editais. A partir do momento que a gente concilia concursos, ou seja, eu tenho ali uma série de concursos de provas que eu vou fazer em sequência, eu nunca mais começo o meu estudo do zero. Nunca mais, tá? Por que isso? Porque você precisa entender que o estudo, ele é cíclico e ele é constante. Então, para o TSE, o que eu coloquei aqui para vocês como objetivo? Estudar, né? Então, em termos de teoria, questões, etc., você vai estudar as disciplinas apenas do TSE, ou seja, aquelas disciplinas que não caíram nos TRFs. No nosso caso aqui, Direito Eleitoral, Administração Pública, Gestão de Pessoas e Gestão de Contratos. O restante do edital, do TSE, né, pensando aqui que eu tô falando de técnico, ou seja, eu tô falando aqui de Direito Administrativo, Direito Constitucional e Português, basicamente, esses assuntos você não vai começar do zero a teoria. Você vai manter esse conhecimento por meio de questões. Então, essa estratégia é muito importante para você entender que depois que a gente começa a conciliar estudo, esquece a sua ideia de ficar voltando ali para todas as aulas teóricas, ficar voltando toda hora ali para as aulas 00, 01. A gente precisa seguir em frente. A gente precisa seguir em frente, tá? E aí, como que eu vou seguir em frente, Patrícia? Olha só, fiz aqui um panorama para o TSE, um plano de estudos aqui do TSE para vocês. Veja, a mesma coisa aqui. Como que a gente vai dividir? Eu vou dividir em no mínimo 3 horas esse estudo aqui e 1 hora de questões. As questões, a mesma coisa. Aí você pode virar para mim, mas Patrícia, eu já fiz questões de português no TRF3. Eu já fiz questões de constitucional. Por que eu tenho que voltar e fazer essas sessões de questões novamente? Novamente não, meu caro aluno, minha cara aluna. Novamente não, porque lembre-se que TSE
é Sebrasp. TRF3, FCC. TRF1, FGV. Ou seja, a gente está lidando com bancas diferentes. E qual que é o primeiro benefício que eu trouxe para vocês de fazer essa bateria de questões? Justamente não cair na pegadinha da banca, entender o perfil de banca, certo? Ou seja, você vai migrar 100% para o Sebrasp nesse segundo momento. E aí, olha só, o nosso foco em termos de teoria vai estar onde? Exatamente naquelas disciplinas que você não estudou até o final de julho, por causa do TRF. Então, olha só, você vai estudar direito eleitoral, gestão de pessoas, administração e gestão de contratos. Gestão de contratos, uma parte você já estudou, porque no TRF, na parte ali de administrativo, de direito administrativo, cai licitação. E gestão de contratos, basicamente, é a nova lei de licitação e mais uma instrução normativa, tá? Então, assim, essa parte ainda você já estudou, mas como administração é um tema que gera um pouco mais de desconforto nos alunos, você vai ter prova, você vai ser cobrado disso, então eu preferi colocar novamente um estudo para que você pudesse aprofundar no assunto, tá? Então, veja, pessoal, essas sessões aqui, tanto de teoria quanto de questões, justamente para que você consiga ter aí maior retorno, maior custo-benefício dos estudos, tá? Então, isso aí é muito importante para que você aí não deixe de estudar algo ou fique estudando sempre a mesma coisa, tá? Terminou por aqui, Patrícia? Não. Porque além disso, então, além de você ter organização, de ter esse cronograma e ter o plano de estudo, eu preciso que você avalie o seu desempenho constantemente. A bateria de questões, ela serve também para você se avaliar, tá? Então, veja se você não está muito ruim em algum assunto em específico que você realmente tenha que voltar ali ou para a lei seca ou até mesmo voltar na explicação do professor. Você precisa fazer os ajustes quando necessário. Por exemplo, aqui, né? Patrícia, a administração para mim é coisa de outro mundo. Eu não sei o que dá na cabeça do examinador do Sebrasp, mas eu não entendo administração. Ótimo. Ajusta o seu plano de estudo. Estude administração todos os dias, a partir ali do dia 1º de agosto, tá? Faça essas adaptações à sua realidade e ao que você tem percebido ao longo dos estudos. Seja flexível. Então, caso você precise adaptar algo no seu plano de estudo. Essa questão aqui de administração é um ponto. Mas você pode ver que, por exemplo, ali a parte administrativo, atos administrativos, parte ali de revogação dos atos, anulação, essa parte você está muito ruim. Seja flexível, coloca uma sessão ali para você estudar, se aprofundar melhor no assunto, né? E assim, Patrícia, sempre estudei por PDF. Isso é um outro tipo de flexibilidade, né? Sempre estudei por PDF. Não tô dando conta aí de entender ato administrativo. Já é o 3º concurso que eu levo pau nessa matéria, nesse assunto. Muda para videoaula. Estude de forma diferente para você ter resultados diferentes. Então, esses 3 pontos, eles são essenciais para você que quer fazer mais de um concurso, para que você que quer aproveitar as oportunidades de editais abertos aí, tá? Agora compartilha aqui comigo, pode compartilhar aqui nesse vídeo, pode compartilhar lá no Instagram o que você vai colocar em prática a partir de hoje. O que te motivou aqui nesse vídeo, nessa aula, para que você aí conciliasse os editais, para que você se organizasse melhor e começasse a estudar aí de forma mais eficiente,
mais de um edital. Então, o que você vai colocar em prática a partir de hoje? E como vocês sabem, sempre gosto aí de colocar uma frase, uma motivação, para que a gente consiga aí manter o nosso foco e nossa disciplina na nossa jornada. Aqui uma frase de José de Alencar: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar ao objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. O foco e o objetivo de cada um de vocês é a aprovação, assim como já foi o meu. Então, faça disso o seu plano de vida. Faça isso o seu projeto de caminhada, o seu projeto de vida, para que você consiga êxito, para que você consiga ser aprovado e se tornar um servidor público. Fico por aqui hoje. Coloque em prática esse plano de estudos, faça as suas análises, estude os seus editais, concilie as oportunidades que estão abertas. Vai fazer sentido para você, vai fazer bem para a sua aprovação e você aí, lá na frente, você ainda vai poder escolher em qual órgão você vai querer trabalhar. Grande beijo para vocês e até mais.